Graça e a paz do Senhor Jesus, pessoal, tudo bem? Aqui está tudo certo, graças a Deus. Vamos para mais um vídeo desse tema que nós estamos abordando aqui, como lidar com pessoas difíceis na igreja. E aí, gente, na aula anterior você viu que eu comecei a falar um pouquinho de autoconhecimento e nós abordamos essa frase que está no slide, ó. Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então aqui nós estamos falando a respeito de quem você é em Deus. Você precisa descobrir o seu chamado para saber o que você tem e até onde você pode atuar. Então, isso vai reduzir os conflitos, né, no corpo de Cristo. E aí é por isso que ali embaixo fala, né, que nós somos mais do que vencedores. Então, nós temos que crer nessa palavra que vai direcionar a sua vida. No encontro de hoje, nós vamos falar a respeito de descubra-se no Pai. E, para tanto, eu gostaria de apresentar para você uma das categorias de dons da Trindade. Note que para cada membro da Trindade há uma categoria de dons. E hoje nós vamos falar de uma das menos comentadas e estudadas nas igrejas, que é os dons, que são, aliás, os dons do Pai. Então você vê que tem alguns aí, eu não vou falar de todos, até por conta do nosso tempo aqui, tá? Mas ali em cima tem o de profecia. Gente, esse dom está ativo na igreja. Agora veja bem, não é o mesmo dom de Efésios 4:11, nem o mesmo de 1 Coríntios 12, que é o dom do Espírito Santo, que é um dom do Pai, tá? É um dom que flui conforme a necessidade. Aí você fala assim, Fábio, mas como é que assim, como que não é o mesmo? Irmãos, Deus não ia colocar três dons iguais em categorias diferentes, entende? Então, cada um desses dons de profecia tem uma função, vamos dizer assim, no corpo, tá? E é importante nós sabermos, por exemplo, esse daqui é um dom que flui conforme a necessidade, aonde você vai exortar, consolar, edificar, muitas vezes pela pregação, ou também numa conversa, num aconselhamento, tá? Normalmente, dependendo, tá? Não vou colocar isso como regra geral, mas quem trabalha com aconselhamento tem esse dom aqui. É um dom muito comum dos pastores, por exemplo, tá? Enfim, nos líderes, dependendo da função que ele está ali, Deus entende que ele vai precisar desse dom. Ali nós temos também o dom que está falando ali de ministério, né, que a palavrinha no original aí é diaconia. Então, todos aqueles que servem no diaconato, não é necessário que tenha esse dom, ou na portaria da sua igreja, enfim, aquele que recebe as pessoas quando está chegando. Então, se não tem esse dom, as coisas não vão fluir como Deus gostaria. A pessoa vai estar ali, não vai saber como recepcionar, ou vai ficar ali com a maior má vontade, entendeu? Não vai se sentir confortável, né? O que nós temos visto hoje nas igrejas é que, veja bem, às vezes coloca nessa função de porteiro, na função de diaconato, pessoas que são mais simpáticas, mais sorridentes, mais alegres, que todo mundo gosta delas, ou que é amigo do líder tal, ou que é uma pessoa que tem dinheiro, então coloque ele ali para ele começar, porque afinal de contas, muitas vezes tem que dar cargo para aquele que tem dinheiro, né? Para segurar ele na igreja, não é verdade? Então coloca-se ele ali. E na realidade, Deus deu um dom para que isso ocorra, tá? Então, esse dom aí de ministério significa aquela pessoa que serve nos diversos momentos, seja recolhendo ofertas, seja limpando a igreja, enfim, colocando água para quem está pregando, enfim, ele exerce várias tarefas, né? Ajuda, vamos dizer assim, muitas vezes na contagem das ofertas, tá? Então, essas são algumas características desse dom. Aí você vê agora que tem ali o dom de ensino, que é bastante conhecido, porém, também é necessário, irmão, que aquele que dá aula tem que ter esse dom, gente. Porque já pensou, você coloca um irmão para pregar ali, coloca um irmão para dar aula, entendeu? E ele não tem esse dom, ele vai começar a pregar. Aí não vai fluir uma unção por meio da vida dele, as pessoas não vão se sentir, vamos dizer assim, vão perceber que algo não está muito bem. Tá? Eu já vi isso, gente, em aula, por exemplo, de jovens, já ouvi dizer, pessoal comentando, olha, mas coloca o irmão lá para dar aula, ele fica pregando. Por quê? Porque ele não tem dom de ensino, irmão, mas ele foi lá e deixaram ele entrar. Entende? Então, se não tem o dom, meu irmão, não vai dar aula, porque isso não vai funcionar. Da mesma forma, às vezes a gente sabe que pregar é uma habilidade que Deus dá, não é um dom, é uma habilidade, porque não tem o dom de pregar na Bíblia, correto? Agora, se você coloca alguém que tem dom de ensino para pregar, se ele não tiver muito cuidado, se ele não tiver essa habilidade desenvolvida, o que ele vai fazer? Ele vai começar a dar aula para a igreja. Entendeu?
Então aí você vai ver, toda vez que você vai lá no culto para ouvir uma palavra e tal, você vai ter aquela aula com ele, né? Então é necessário a gente diferenciar. Tem pastores que não têm dom de ensino. Quando ele vai dar aula, o que ele faz? Ele prega, fica só pregando o tempo todo, ninguém pergunta nada, ele não entende muitas vezes porque que ninguém está perguntando nada, ele acha que, não, mas ninguém pergunta nada, pessoal, né? Não é, meu irmão, porque você não tem o dom para estar ali, e aceita isso. Às vezes você tem o dom de profecia, ou você tem o de ministério, ou você tem o de exortação que está ali, entende? Ou tem qualquer outro, mas esse você não tem. Não tem problema nenhum, isso não diminui ninguém. A gente só tem que aceitar para reduzir os conflitos no corpo de Cristo, para a gente saber lidar com esse tipo de pessoa. Então, irmão, resumindo, se você não tem esse dom, não vai querer fazer. Entendeu? Não vai, nenhum desses aí, tá? Aí nós temos ali, ó, o de administrar ou governar, conforme você está vendo ali embaixo, a setinha, ele está lá em Romanos 12 e ele aparece como presidir. É um dom muito útil para fazer a administração eclesiástica da igreja, para poder fazer as compras da igreja, pagar salário daqueles irmãos que são sustentados pela obra, glória a Deus por isso. Que mais? Fazer as compras da igreja, enfim, administrar toda a parte, administrar, né? Toda a parte administrativa, para ser redundante aqui, é esse dom que faz. Quando você coloca alguém ali que também não tem esse dom, vai dar problema. Entendeu? Não, vamos colocar o irmão lá, porque ele é bacharel em administração, ou ele tem o comércio dele, tudo, então ele administra bem lá, ele vai administrar aqui também. Irmão, empresa é empresa, igreja é igreja, tá certo? Embora eu sei que tem as empresas eclesiásticas por aí, infelizmente, mas não é o caso, tá bom? Vamos pensar que a igreja, a função aqui é espiritual. Então, para estar ali naquele cargo, tem que ter esse dom. Às vezes a pessoa pode ser um bacharel em administração, pode ser um empreendedor, um bom administrador lá fora, mas não é para ele estar nessa função na igreja. Entende? Uma coisa não está vinculada com a outra. Depois tem ali o dom de misericórdia, que você está vendo ali, que é fantástico isso aqui, gente. É aquela pessoa que vai atrás dos outros irmãos, das pessoas, traz, muitas vezes, trabalha muito nessa questão de acolhimento, sabe, essas pessoas que pegam pessoas na rua e ajudam a pessoa a se recuperar. Normalmente, quem trabalha em casa de recuperação, irmão, tem que ter esse dom aqui. Quem trabalha na parte social da igreja tem que ter. Esse dom também ele tem uma característica interessante. Às vezes você está orando por alguém, ou está ouvindo alguém falar de algum problema, uma situação que está vivendo, e você sente em si, como que eu vou dizer, aquilo que a pessoa está sentindo também. É impressionante, é algo dado por Deus. E ali a gente tem, por último, ali o dom de socorros, que é aquela pessoa que tem o dom de socorrer, ela vai em hospitais, ela visita os irmãos que estão doentes, enfim, entre outras funções que esse dom tem, é de socorrer em diversas atividades da igreja, tá? Então, gente, esse conteúdo aqui vai muito mais fundo que isso aqui. No seminário, nós estudamos 12 horas de aula sobre esses dons aqui. Então, você vê que tem muita coisa aqui. Eu estou dando uma pincelada para ajudar você no seu ministério. Caso você queira conhecer melhor esse assunto, você me chama no WhatsApp, enfim, ou no canal do YouTube, aí você manda uma mensagem para mim que a gente se fala melhor, tá certo? Mas eu queria deixar você com isso. Descubra, pesquise a fundo, estude esse dom aí, esses dons, para ver qual deles você tem. Um é garantido que Deus te deu. São os dons do Pai. Nós já nascemos com eles, entendeu? É de nascimento que você tem isso daí. Uns chamam de dons do Pai, outros, quando ministram esse assunto, no seminário, por exemplo, eu estudei essa matéria como dons motivacionais, tá? Ou tem irmãos também que chamam de dons vocacionais, porque é uma vocação dada por Deus. Então, meu incentivo é, veja Romanos 12:8, pesquise sobre esse tema, tá? E fale para Deus, converse com o Senhor para que Ele te mostre quais desses dons Ele deu para você. Tá bom, meu irmão? Então é isso aí. Eu vou encerrando por aqui, deixando aquele convite de Deus para você que está me ouvindo aí e ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. Tá? Olha, é necessário. Você tem, a Bíblia diz que tem obras preparadas para que nós andemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Então, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Venha preencher esse vazio que está em você. De repente você está fazendo as coisas aí fora, longe de Deus e tudo, ou você não tem aquela intimidade tão profunda com Deus, não consegue preencher esse vazio. É porque você precisa se entregar para Jesus Cristo e trabalhar na obra dele. Aí esse vazio que você tem vai ser preenchido.
Para tanto, é fundamental que você procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, procure ali um líder espiritual, fala para ele que você quer entregar a sua vida para Jesus, que você quer começar a estudar a palavra de Deus, enfim, e vá crescendo espiritualmente. Ou vá num culto nos lares aí, a gente chama de célula, tá? Às vezes tem alguma célula perto da sua casa, você começa aí, depois você vai à igreja. Mas o mais importante é que você entregue a sua vida para Jesus Cristo e vá para os caminhos dele. E você, meu irmão, que está me assistindo aqui, faça um mapeamento, chega diante de Deus e fala, Senhor, quais desses dons eu tenho? Meu irmão, você tem o dom, Deus conta com você, nós somos membros de um só corpo, tá bom? Então, de repente, você tem o dom de contribuição, olha que coisa maravilhosa, né? De contribuir com grandes quantias na igreja, doando bens até mesmo, e quanto mais você doa, mais Deus te abençoa. Então, eu te pergunto, desses dons aí, você sabe exatamente qual você tem? Você sabe, há pouco tempo eu conversei com uma pessoa que eu perguntei, ela disse que estava com algumas dificuldades de relacionamento na igreja, e eu perguntei para ela assim: olha, irmã, para que Deus te chamou? Qual é o seu chamado no corpo de Cristo? Ela falou assim: olha, eu conheço a palavra, tudo, né? Daí parece muito bem, me parece que ela é uma estudiosa da palavra, pelo que ela disse. E Deus me usa e tudo. Tá, mas qual é o seu chamado? Para que Deus te chamou na obra? Irmãos, infelizmente ela não conseguiu me responder, tá? Então, é falta do quê? De conhecer as categorias de dons que nós temos. Então, hoje nós falamos sobre descubra-se no Pai, as categorias do Pai disponíveis para a igreja, para que nós possamos fazer as obras conforme ele deseja. Amém, gente? Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Que Deus continue abençoando e prosperando vocês aí. Vamos em frente, pessoal, fazendo a obra, porque Deus conta conosco. Fiquem na paz do Senhor. Um abraço.